Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Um grande evento que começou semana passada, mais precisamente dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, nos Estados Unidos, Universidade de Asbury, está assim impactando, impressionando todas as redes sociais no mundo inteiro. É claro que a Rede Globo, por exemplo, não vai dar essa notícia, mas eu acredito que de alguma forma você já recebeu esse vídeo, seja por e-mail, WhatsApp. Trata-se de um culto que parece que não tem fim. Eu vou explicar essa história primeiro e depois a gente vai conversar o que isso tem a ver com o futuro. Porque muita gente, muitos canais aqui na plataforma dizem o seguinte: Jesus Cristo está voltando. Então nós vamos falar sobre escatologia, sobre a vinda do Senhor, mas vamos primeiro contar essa brilhante, sensacional e impactante história que aconteceu nesta universidade. Para começar, é uma universidade cristã, tem uma capela ali onde sempre são realizados os cultos. Então, os estudantes, a maioria jovens, adolescentes, na quarta-feira, às 10 da manhã, eles foram para um culto, como sempre vão, como é de costume. E ao terminar este culto, um pequeno grupo de 15 a 20 jovens, mais ou menos, eu estou dando esta informação porque eu vi um pastor americano falando na língua portuguesa, até procurei o contato dele, mas depois eu vi que o vídeo foi repassado. Então ele estava falando em português, inclusive, e deu essa notícia de que foi cerca ali de 15 a 20 jovens apenas permaneceram na igreja ou na capela e continuaram ali fazendo as suas orações. O assunto principal é pedir perdão dos pecados, o arrependimento, e aí também cantavam louvores, mas é mais a oração. Eles ficaram ali. E com o passar do tempo, outras pessoas foram chegando. Ao que eu entendi, inclusive, muitos desses jovens começaram a convidar os amigos, os outros estudantes, e daqui a pouco foi enchendo, enchendo, e de repente o local começou a pegar fogo, porque tinha muitos estudantes, muitas pessoas que começaram a chegar, curiosos inclusive, e ali a capacidade é cerca de 1.500 pessoas. Eles lotaram o ambiente e continuaram cultuando ao Senhor, orando por arrependimento, orando para que o Senhor perdoe os seus pecados e ali cantando muitos louvores. Louvores que inclusive nós conhecemos porque vários cantores brasileiros trouxeram essas canções para nós. Então, assim, até a última notícia que eu vi não é um avivamento de grandes sinais, de maravilhas e até mesmo de conversões. Claro que houve algumas pessoas aceitaram a Jesus, mas a grande maioria já era convertido. Não era assim, não tem muitas curas e milagres. É simplesmente o fato deles se prostrarem diante do Senhor, se arrepender de seus pecados e clamar por avivamento e cantar louvores sem parar. Bom, até o momento já se passam mais de 140 horas. O que estava acontecendo? Eles não queriam sair, não tinha mais aula, as aulas foram canceladas, porque eles ficavam lá adorando, adorando, não queriam se alimentar, não queriam sair daquele ambiente. E até agora, já se passou essas 140 horas e continua. Eu vou ver se, inclusive, eu coloco como primeiro link da descrição aqui. Eu vi num canal brasileiro ou de língua portuguesa que está transmitindo o culto ao vivo. E as pessoas estão chegando lá. Então, isso é impactante, isso é avivamento. Na minha história de vida, eu estou dentro da igreja desde criança. A partir dos 4 anos de idade, eu comecei a orar. Com 5 anos, eu tive a minha primeira visão, onde a igreja estava clamando ao Senhor. E eu olhei para o teto da igreja, eu vi uma chuva caindo na cabeça das pessoas, dos irmãos,
que estavam orando. Com 9 anos de idade, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, passei a falar em outras línguas. Na adolescência, eu tive um período distante de Deus, não da igreja, porque minha mãe me obrigava a ir aos cultos, e isso, foi muito bom, porque nessa dela me obrigar, não podia faltar na igreja. Deus falou comigo, ah, próximo ali aos 17 anos, eu ainda estava com 16, eu tive um reencontro com Deus, e dali para cá eu vivi muitos milagres e vi vários tipos de avivamento. O poder de Deus se manifestava de forma sobrenatural, e isso envolve curas, milagres, mas sinais miraculosos. Então, o que significa isso? Vou dar um exemplo. Era um período que a igreja era comum as pessoas serem arrebatadas nos seus sentidos, né? Uma espécie de êxtase, e elas iam ao paraíso, elas iam ao céu, viam coisas inefáveis, como o apóstolo Paulo citou. Era assim normal. Todo culto era desta forma, mas o culto começava por volta ali das 7, 7h30 da noite e não tinha hora para acabar. Teve um culto que acabou 2h15 da madrugada. Quando não acontecia isso, nós encerrávamos o culto e começávamos a conversar ali na igreja, e daqui a pouco a gente fazia uma vigília, ia para os montes orar. Mas eu estava falando de sinais miraculosos, um deles, havia na época era uma menina, que vamos colocar, essa minha mão de baixo aqui é o chão. Então a gente pisa no chão e a gente pula. Esse é o normal. Sabe o que ela fazia? Ela começou a pular na presença de Deus, e daqui a pouco ela fazia assim, ó. Daqui para baixo ela não tocava o chão. Ou seja, ela pulava daqui para cima, e mais ou menos nessa distância aqui ela estava flutuando. E nós vimos isso com os nossos olhos físicos. Não foi gravado? Não, naquele tempo só existia a filmadora de videocassete e nós não tínhamos dinheiro para isso. Celular, nem pensar, não era dessa época, então não filmamos, mas ficou aqui no nosso coração. Então, avivamento traz os sinais sobrenaturais, mas nem sempre. Talvez esse é o maior sinal de que eles permanecem lá. Muitos, eu acredito que sim, que muitos voltaram para casa, se alimentaram, dormiram, tomaram um banho e retornaram. Mas também não duvido que tem gente que está lá o tempo todo adorando, e isso é um milagre, isso é um sinal também de que o Senhor está sustentando o corpo das pessoas ali, para não ter fome, para não ter sono. Isso é possível? Claro, Moisés, por exemplo, ficou 40 dias e 40 noites em jejum na presença de Deus. Como é que ele aguentou isso? É impossível, a não ser por meio sobrenatural. Então, creio eu, né, que possa estar acontecendo isso. Não é a primeira vez. Segundo o que eu apurei, naquele mesmo local já tiveram outras dessas manifestações no passado, mas agora nós estamos no século XXI, com essas redes sociais, então está impactando o mundo todo. E aí o pessoal logo comenta, né? Então, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, ele está. Ele disse há 2000 anos atrás, lá no finalzinho do livro de Apocalipse: eis que venho sem demora. Então quer dizer que, se há 2000 anos atrás ele já falou que era sem demora e até agora ele não veio, nós estamos mais próximos da sua vinda. Mas o correto não é isso. Jesus está voltando. O correto é o seguinte: nós entendemos que nós, a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, de Yeshua, sejam judeus messiânicos, nazarenos, sejam os evangélicos, cristãos, com ou sem religião, mas aqueles que são tementes ao Deus da Bíblia e que receberam o testemunho do seu Filho, Jesus e Yeshua, está na hora da gente entender que o avivamento é para todos nós. Este é um sinal de que a gente deve entrar nesta nuvem de glória, ou nesta Shekhinah da presença de Deus. Algumas igrejas
por meio assim de planos, depois que tiveram essa notícia, vamos fazer 100 horas de louvor e adoração. Outras já faziam, já fazem, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas agora é assim, a moda vai pegar. Agora esta unção e esse desejo vai começar, e é para acontecer isso, brotar mesmo no coração das pessoas. Então eu contei aqui uma experiência, eu vivi vários tipos de avivamento, mas teve um que aconteceu há mais ou menos, há quase 7 anos atrás, quando eu pastoreava em outra igreja, numa cidade bem pequenininha aqui próxima onde eu moro. E dentre muitas coisas que eu vi, nós tivemos ali um batismo nas águas. A gente não tinha um local para fazer esse batismo, então eu comprei uma piscina, né, essas de plástico, só que grande, e marquei o batismo na igreja. E a princípio iria se batizar 2 pessoas. Aí no dia chegaram 5, todos jovens, todos adolescentes. 5 pessoas para batizar. Aí de última hora, conforme eu batizei esses 5, aí um rapaz, aí já era mais jovem, ele falou: eu também quero batizar. Até aí, isso é normal, acontece na maioria das igrejas. Na minha denominação, isso é comum demais. Mas beleza, nós fizemos o batismo ali, a igreja aplaudiu, ficou feliz e encerramos o culto. Logo que encerramos, aqueles jovens não paravam de orar, de chorar na presença de Deus. E aí eles faziam isso, eles se deram as mãos, fizeram um círculo de oração, depois eles se ajoelharam no altar e ficavam orando. Mas eu estou falando assim, que o tempo passou. Muitos irmãos tinham ido embora, mas muitos ficaram e ninguém mais queria sair. Todo mundo olhava aquele evento, aqueles jovens chorando. Então tinha hora que eles se ajoelhavam no altar, tinha hora que eles se abraçavam, tinha hora que eles davam as mãos, depois eles se prostravam no chão. E ali o povo chorava de emoção, de alegria. Isso é uma coisa que jamais eu vou esquecer, porque eu vivenciei isso, foi muito importante. Até esses jovens, que na época eram adolescentes, a maioria veio, né, a convite do meu filho mais velho. Ou seja, ele ganhou aquelas pessoas para Cristo. Então eu imagino o que está acontecendo ali nos Estados Unidos também, e isso tem que ser, de fato, um sinal para nós. Para que Jesus está voltando? Não, nós temos que nos avivar para receber o Mestre, porque ele vem julgar a terra. Sim, primeiro ele vai arrebatar para livrar o seu povo da ira de Deus, né, dos cálices, as 7 taças. Nesse período receberemos o corpo glorificado. Mas até então estaremos aqui prontos para nos encontrar com o Senhor nas nuvens. E para isso nós vamos recepcioná-lo. E a gente tem que estar como? Avivado no Espírito Santo, com esse desejo de cultuar, de cantar e não querer mais ir embora, de não querer mais parar. E eu quero que isso aconteça no meu ministério. Eu quero que isso aconteça em todas as igrejas. Sim, este é um sinal primeiro lá nos Estados Unidos e chegou até o Brasil, está chegando, e aqui ainda será mais forte. Para quem acompanha o canal, eu falo muito de escatologia, das asas que vão proteger Israel no deserto, e eu não tenho dúvida que essas asas, uma é os Estados Unidos, a outra é exatamente a nossa nação, o Brasil. E os sinais e os prodígios miraculosos, eles acontecem. Então, se até o momento não aconteceu ainda em grande escala lá naquele grupo, vai acontecer. Mas assim, essa oração de arrependimento, esses cânticos de louvor ao Senhor, já é um grande sinal, já é um avivamento que, imagina você parar a tua vida
e ficar adorando, adorando, louvando a Deus, se arrependendo e chorando e se prostrando diante dele, com um monte de afazeres, mas você para tudo e coloca isso como prioridade. Quer isso para a tua vida? Bom, busque o Senhor, mas eu digo mais, pode se preparar, porque esse dia está chegando, onde vai ser impossível segurar esse avivamento. Diz a palavra de Deus, Jesus nos falou isso, que antes do fim o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. A gente prega aqui na plataforma, mas ela não gosta muito, não divulga. Quantos países, até mesmo o nosso Brasil, corre o risco de criarem leis para impedir os cultos, mas não vai dar para segurar o avivamento que está chegando. Mais uma coisa, os curiosos foram lá para ver. E tem gente que critica sem estar lá, sem estar vivenciando. Olha, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É verdade que nós temos que andar em santidade, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E é o que está acontecendo com aqueles jovens, com aqueles estudantes. Será que eles nunca mais vão pecar na vida? Vão, com certeza. Satanás conhece os princípios espirituais e ele vai tentar destruir a todas as vidas que hoje estão lá se avivando. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, assim, nós devemos entrar nesse avivamento e nunca mais sair. Eu não estou falando que não é mais para terminar esse culto. Não, eu estou dizendo que o sentimento, esse arrependimento dentro de nós, essa alegria, essa sede de buscar a Deus, isso não pode nunca mais acabar. Bom, todos os assuntos bíblicos são interligados. Se a gente quer saber sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, a gente precisa entender de batalha espiritual e de avivamento. Tudo está conectado. E Deus quer hoje que nós sejamos cheios do seu Espírito. O Espírito Santo e os seus dons não acabaram em Atos dos Apóstolos. Aliás, esse livro é um livro que não tem fim. Até a vinda do Senhor, o que nós temos que fazer? Ser revestidos desse poder e estar avivados para enfrentar e para desfazer as obras de Satanás. Bom, é isso. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim você estará me ajudando a pregar a palavra de Deus aqui nesta plataforma. É muito difícil, mas se você se inscrever, você estará me ajudando e a inscrição é de graça. E para ficar completa esta ajuda, deixe aí o comentário. Você já foi avivado? Você deseja esse tipo de avivamento para a sua vida? Comenta aí que eu quero saber. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.